Olá, neste vídeo eu queria me dirigir a você que é membro da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu sei que você é orientado a não assistir os nossos vídeos e também as denúncias que são feitas contra a cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo, do Bispo Romualdo e outros líderes. Porque o que acontece? Todas as vezes que surgem denúncias, a cúpula da instituição passa para os membros, para os obreiros da instituição, que é uma perseguição religiosa. Fala que aqueles que saem são endemoniados e estão perseguindo a instituição. Ou seja, a cúpula da instituição, ela orienta aos membros obreiros, passa para eles que todos aqueles que saem são endemoniados. Então você sempre ouve isso, porque é isso que a cúpula faz, denegrir a imagem das pessoas, para que elas não tenham credibilidade, para que elas percam a credibilidade. Veja no caso dessa mãe, a mãe da Vera, a mãe do Luiz e a mãe do Fábio. Ou seja, a imagem dela lá atrás foi denegrida para que ela então perdesse os filhos. Filhos estes que você, membro da Igreja Universal do Reino de Deus, obreiro, pastor, você sempre ouviu que o Luiz e a Vera haviam sido adotados pelo Júlio Freitas e pela Viviane, e que o Fábio havia sido adotado pela Márcia Panseiro e pelo Romualdo Panseiro. E agora você descobre que tudo isso é uma grande mentira, que na verdade eles nunca foram adotados por essas pessoas. Aliás, você nem sabia que a Vera, o Luiz e o Fábio, que já morreu, eram irmãos. Então, você veja que uma grande mentira, ela foi guardada por mais de 20 anos. E isso explica por que o Bispo Macedo ele protege, por exemplo, o Marcelo Breiner, Bispo Marcelo Breiner, e protege também o João Luiz Urbaneja. O João Luiz Urbaneja, ele agora é diretor do Banco Renner, o banco do Bispo Macedo. E o Marcelo Breiner cuida dos jovens no Brasil. E eles sabem dessa história. Eles sabem dessa história. Então, por isso, eram protegidos pelo Bispo Macedo. Então, eu quero me dirigir a você, membro da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não quero aqui entrar no assunto, por enquanto, de questões financeiras, do desvio de finalidade dos dízimos e das ofertas. Estamos falando desse assunto das adoções. A instituição diz que isso é uma campanha difamatória promovida por um ex-bispo que foi expulso da instituição. Agora eles já falam que houve um acordo. Então, dizem que as investigações estão baseadas nas minhas informações. Quero dizer para você que eu não passei nenhuma informação sobre essa investigação
para as repórteres da TVI. Apenas disse: se investigar, vão achar. E foi exatamente isso que elas fizeram. Investigaram. E veja, quem fala na reportagem, ou as pessoas que falam, são pessoas que trabalharam no lar. A mãe biológica, pessoas que estiveram no lar, que eram crianças naquela altura, e hoje são já adultos e também falam. Existem documentos, existem provas de que essas adoções elas foram irregulares. Então, mais uma vez, a cúpula da instituição se acovarda e mente. Ora, quem deveria dar explicação, não era a Vera e o Luiz. Quem deveria dar explicação era o bispo Romualdo, a Viviane, o Júlio Freitas, a Márcia Panseiro e a família que adotou. Essas pessoas, sim, deveriam e devem se explicar publicamente e, com certeza, para as autoridades portuguesas, de como que tudo isso aconteceu. E mais, eu fiquei em Portugal até 2009. Depois veio o Júlio Freitas. E veja que em 2011, o Júlio Freitas simplesmente ele manda fechar o lar. O lar que foi legalizado, me parece, em 2001. 2001 foi legalizado, já estava legalizado pela Segurança Social. E depois de legalizado, ele manda fechar. Seria uma forma de tentar encobrir e fazer morrer de vez esse assunto das adoções? Põe a mão na sua consciência, você que é membro. Põe a mão na consciência, você pastor. Agora, eles tentarão, a cúpula da instituição vai tentar usar vocês para denegrir a imagem da TVI, da Judite França, também da Alexandre Borges. Como tentou e como denegriu a imagem das mães dessas crianças, como denigra a imagem de todas as pessoas que saem. Vão tentar usar vocês como usaram, por exemplo, para processar a jornalista Elvira Lobato, para processar o Natan, para me processar, e agora vão tentar usar também vocês para processar a TVI, Alexandre Borges e também a Judite França. Só que você tem visto os resultados. No caso da Elvira Lobato, a igreja perdeu todos os processos. No caso do Natan, também perdeu todos os processos. E no meu caso, apenas um processo que foi no Pará, que foi dado como, foi julgado como em revelia, como se eu não tivesse comparecido, e esse então foi dado como perda para nós. E inclusive um processo que eu não fui notificado, e segundo o doutor Ricardo, um processo que teve algo estranho nesse processo e que vai ser revisto. Então você veja que esse tipo de estratégia também não funciona. Também não funciona. E mais, nós não estamos aqui atacando a instituição.
Sabemos que existem pessoas corretas dentro da instituição. Estamos falando da cúpula. Estamos falando do bispo Macedo, do bispo Romualdo, do bispo Júlio, do bispo Renato, do bispo Marcelo Brainer, do bispo João Luiz Urbaneja, de pessoas, não da instituição, não de membros, de obreiros. Pelo contrário, estamos aqui tentando abrir os seus olhos. Você que é mãe de um pastor, você que é pai de um pastor, pergunte ao seu filho se ele já fez vasectomia. Aliás, agora até solteiros eles estão mandando fazer vasectomia. Você acredita, você que é membro, você que é obreiro dessa instituição, você acredita que se colocar o seu dinheiro, o seu sacrifício nesse altar, você vai ser abençoado? Não, você não vai ser. Sabe por quê? Porque está manchado. Existem sangues de pessoas inocentes clamando. E enquanto eles dizem que tudo isso é uma difamação promovida por um ex-bispo e que é uma perseguição religiosa, eu digo para você, meu irmão, membro da Igreja Universal do Reino de Deus, isso é a mão de Deus para abrir os seus olhos. É Deus lhe mostrando a verdade. Deus lhe mostrando quem são realmente essas pessoas. Quem são elas? Então, quero deixar esse recado para você que é membro, para você que é obreiro, para você que é pastor e é uma pessoa sincera e que gosta e que luta pela verdade. Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço e vamos em frente.